Tem mais alguém? Não? Todos já vieram? Ok. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Está difícil acabar o capítulo 2, né? Estamos olhando a igreja de Tiatira. Eu acho que hoje é a mensagem número 6 sobre a igreja de Tiatira, comprometidos com o mundo, parte 6. Vamos olhar em mais um verso e ainda não vamos concluir hoje esse trecho da Escritura. Então, a pergunta do texto sempre é: você é alguém comprometido com o mundo ou não? Esse era o problema da igreja de Tiatira. Para os crentes da igreja, para sobreviver, precisavam entrar nas associações comerciais, precisavam participar das festas públicas, precisavam se filiar aos sindicatos da cidade, e nas festas sindicais haviam orgias, imoralidade, bebedice, idolatria, tudo estava lá. E eles começaram a lutar com isso. Se você não participar da festa, se você não participar da nossa associação comercial, você não pode vender aqui. E isso começou a impactar os crentes e o dilema se espalhou. Então surge no meio da igreja uma mulher que se declara como profetisa, ou seja, porta-voz da palavra de Deus. E ela diz assim: olha, não tem problema nenhum. E ela então induz os crentes daquela igreja a participarem sim das festas, a irem para tudo que era errado. E nós não sabemos quem foi, mas Jesus diz: eu dei tempo para que ela se arrependesse, eu esperei. Talvez o próprio João, que era contemporâneo aqui, tenha confrontado essa mulher pessoalmente. E o texto fala: dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer. Ela não quer se arrepender. Não é falta de tempo, é falta de interesse. Ela falou: eu não quero me arrepender, eu quero continuar do jeito que está. E então Jesus se levantou com rigor, porque quem não quer, não aceita a paciência dele, tem que assumir as consequências. E hoje, isso aqui é muito importante, por quê? Porque Jesus continua pacientemente nesse mundo, estendendo a sua graça. E há pessoas que eu não quero nem saber, eu não estou nem aí, eu não estou errado. Ok. Quando a paciência de Jesus se esgotar, e ela é longa, quando ela se esgotar, então não haverá mais, não tem como escapar. É por isso que o inferno existe, é por isso que o lago de fogo existe. É um lugar que a Bíblia narra, feito para que pessoas que rejeitaram a paciência de Deus sejam punidos. Ok? Então vamos caminhar daí. O versículo 21 fala assim: dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. Ela, Jezabel, aqui que era o nome da mulher, não, ou pelo menos ela era associada com essa mulher. Dê-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer. Versículo 22, vimos a semana passada: eis que eu a prostro de cama. E aí Jesus, então vimos que uma das ferramentas de punição de Jesus são as doenças. E também vou trazer grande tribulação com os que elas se adulteram, caso não se arrependam das suas obras. O verso dessa noite é o verso 23, que diz: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Esse é o texto dessa noite. De novo, nós estamos vendo textos bem ameaçadores, textos que foram colocados aqui. Se fossem palavras na boca de qualquer um dos apóstolos, já seriam assustadoras, mas são palavras ditas pelo próprio Cristo. Ele disse: essa mulher eu vou prostrar na cama, os seus seguidores eu vou colocar, os que se adulteraram com ela, eu vou trazer tribulação, e os filhos dessa mulher eu vou matar também. Então você tem 3 grupos que aparecem aqui no texto. Vamos olhar então o texto com calma e tirar as lições aí. Verdade central continua a mesma: quem despreza a paciência não escapa às consequências. Não, essa não é a única história bíblica em que Deus aguardou e o pessoal não quis. E aí então a punição veio. Sodoma e Gomorra foi da mesma maneira. Noé, viu quanto tempo demorou para fazer a arca? E o texto fala que nos dias de Noé, Deus aguardou pacientemente. 100 anos fazendo uma arca é muito tempo, é muita paciência. E Noé fez a arca debaixo de zombaria. Que loucura é essa? Vamos ver o velho do barco. E Noé construindo o barco, ele era motivo de piada. Quantas pessoas zombaram? Aí o texto diz assim: até que
E esse até que é um dos mais assustadores da Bíblia. O povo zombava, o povo menosprezava, até que Noé entrou na arca. E quando Noé entrou na arca e o dilúvio veio, não tinha mais, porque quem rejeitou a paciência, a consequência chegou. E a Bíblia diz que Deus fechou a arca pelo lado de fora. E textualmente isso é muito interessante, porque não foi Noé que trancou a arca. Não foi Noé que fechou as pessoas do lado de fora. Foi Deus. E eu acredito, isso é uma percepção minha, que há pessoas que bateram na porta quando a água começou a chegar. Noé, abre. Vou dar a minha opinião. Será que Noé e os seus filhos tentaram? Vai, deixa alguns entrarem. É possível que eles foram fazer alguma coisa. É possível, a Bíblia não fala. Mas o texto fala, e Deus selou a arca pelo lado de fora. Pois a mãe falou, não, ninguém mais vai entrar. E morreram quem? Morreram bebês, morreram idosos, morreram mulheres grávidas, morreu a criação toda. Quem fez isso? A Bíblia fala Deus. Ele fez isso. Então, quando rejeita-se a paciência, a consequência vem. E o que acontece nos nossos dias? O anúncio de Jesus veio ao mundo, o anúncio do Evangelho é feito da mesma maneira. E as pessoas dizem, eu não quero, eu não quero, eu não quero. O quê? O tic-tac do ponteiro nunca para, ele está passando. Nós só não sabemos quando Deus fala, chega. E quando ele colocar o fim, tarde demais para quem não aproveitou a graça. Vamos ver então aí, estamos olhando aí as lições. Hoje vamos aprender algumas lições ao vermos Deus agir com rigor. O que eu devo aprender? Quando eu vejo Deus agir com seu rigor, algumas lições são despejadas de bandeja no seu colo, nas suas mãos. Quando você vê alguém que é rigoroso, você tem que tomar cuidado. E Jesus contou histórias assim, quando ele conta as parábolas das minas. E quando ele volta e fala assim, você sabendo que eu sou rigoroso, por que você pegou a moeda e escondeu? Ele fala, sabendo que... E aí o homem fala, sabendo que és rigoroso, com medo de perder a moeda, eu escondi. E o Senhor ficava bravo, falou, não, você não podia fazer isso. Pelo contrário, por saber que eu sou rigoroso é que você não devia fazer isso. Não se iludam, Jesus é amoroso, é o homem mais amoroso, mas ele também é rigoroso. Então, olhe, não aceite um lado só, olhe o outro também. Não aceitar a ternura do bebê, do amor. Agora, Jesus volta como um juiz. É isso que o livro de Apocalipse vai mostrar. Vamos caminhar um pouquinho mais aí. Hoje nós vamos ver três lições quando você observar Deus agir com rigor. A primeira delas, que nós precisamos aprender, essa é uma lição bem simples, não é difícil. Olha só, a chance de arrependimento pode não se repetir. Uma vez alguém já disse que a oportunidade é como uma pessoa calva ou careca passando numa moto. Eu nunca entendia isso. Eu falava, na faculdade eu falava isso, eu falei, nossa, que loucura é essa? O que tem a ver? E aí alguém foi explicar, não, é que a pessoa passa rápido numa moto e você tenta segurar, mas não tem nem o cabelo para você segurar. Olhei essa analogia. Mas a Bíblia fala, e é clara, em que existem pessoas, por razões que nós desconhecemos, que Deus não dá mais a chance do arrependimento. Ele oferece uma vez e recolhe. Por quê? Não sei. Tem pessoas que ele insiste, para outras, ofereceu, retirou. É tudo ou nada, não tem jeito. E como nós não sabemos, as pessoas que vão ouvir essa mensagem, como você não sabe como Deus vai lidar com você, neste caso específico aqui, eu não estou pensando tanto no arrependimento para salvação, embora isso também pode acontecer. Deus chamar uma vez e não falar mais. Você anunciou e você é inocente daquela pessoa. Paulo fazia isso, ele pregava numa sinagoga, o judeu falava, eu não quero ouvir. Paulo ia embora e falou, sou completamente inocente do sangue de vocês. Mas pode ser também a chance para o arrependimento das coisas cotidianas. Há crentes salvos pela graça que pecam, e todos nós pecamos, mas às vezes Deus alerta, olha, esse pecado que você está cometendo é um pecado grave. Pare com isso. E às vezes a pessoa acha que Deus vai ficar dando um aviso, 2, 3, às vezes não.
Às vezes ele deu um aviso e depois daquele aviso já é sumário. Principalmente quando a desobediência ou quando o pecado não é mais fruto de ignorância, é fruto de obstinação. A pessoa fala, eu sei que está errado, mas vou fazer. Eu sei, é um pai que diz para o filho assim, não coloque o dedo na tomada. Aí o filho vai lá e quer colocar o dedo na tomada, quer colocar um objeto naquela tomada. Claro que o pai olha para o filho no ponto de vista humano e fala, vou intervir porque senão meu filho pode morrer. Mas pode ser que haja uma situação em que o pai não está em casa, a mãe não está em casa, e o filho vai lá e coloca. E não teve tempo de ficar ouvindo 2, 3 vezes. Ele ouviu uma vez, rejeitou aquilo e a morte veio. Então, cuidado, isso aqui é muito sério. Eu separei alguns textos, Provérbios capítulo 1, é um texto que fala um pouquinho sobre isso. Provérbios 1, veja aí eu vou ler do versículo 20 ao versículo 33, eram textos que eu gostava de fazer devocional com as minhas filhas, quando eu falava, olha, não despreze esse texto, é um texto muito forte. Olha o que o texto diz, Provérbios 1, 20 a 33. Grita a sabedoria nas praças, levanta sua voz do alto dos muros e clama, à entrada das portas e na cidade profere as suas palavras. Então o texto descreve, ele dá uma personificação na sabedoria, como se a sabedoria fosse uma pessoa, só para você entender, e diz que a sabedoria sai andando pelas praças, pelas ruas, ela sobe no muro e a sabedoria grita. E ainda hoje, durante esse tempo aqui, a sabedoria está gritando para as pessoas. E o que a sabedoria de Deus grita para as pessoas? Olha o que ele fala. A sabedoria grita, até quando, ó nécios, vocês vão amar, ou amareis a necessidade? Tem alguém com uma versão mais fácil? Até quando ingênuos o que, André? Até quando vocês vão ficar insistindo nessa ingenuidade? Veja, o texto está falando de alguém ingênuo, bobo, mas a sabedoria está gritando, ó, da rua, na porta de casa, do púlpito, no trabalho, ela continua gritando para todo mundo. Veja o que acontece. E vós escarnecedores, mudou, hein? Era o ingênuo, agora é o zombador. E vocês zombadores, até quando vocês vão desejar o escárnio, a zombaria? E vós loucos, até quando aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Está claro que a sabedoria aqui está repreendendo essa conduta. Até quando vocês vão fazer isso? Ele diz assim, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. A sabedoria fala, até quando? Gente louca, insensata, eu quero derramar sobre vocês o meu conhecimento. Eu quero tornar vocês sábios. Até quando vocês vão desprezar? E o pessoal está rindo, eu não quero saber de sabedoria de Deus, que tolice. E olha só o que a Bíblia diz. Mas porque eu clamei e vocês recusaram, porque eu estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todos o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, olha o que a sabedoria faz agora. Eu rirei da vossa desventura. Quem tem palavra diferente para desventura? Eu rirei da vossa desgraça. Nossa, é pesado. A sabedoria fala, eu tentei ajudar vocês. Eu gritei, estendi a mão, mas ninguém quis. A calamidade vai chegar, e quando ela chegar, eu vou rir. Fala, nossa, eu vou rir da calamidade que virá sobre vocês. E aí o texto continua. Em vindo a vossa eu rirei da vossa desventura, a calamidade. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como tempestade, em vindo a vossa perdição, como um redemoinho, ou seja, algo que apanha você não consegue sair. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então as pessoas vão fazer o quê quando chega a calamidade? Como é que está na sua versão, Márcia? Então invocarão. Chegou a calamidade, chegou a dor, chegou a doença, chegou a tragédia. Oh, Deus, me ajuda! É isso aqui que o texto está falando. Ah, está clamando? Bom, se você clamar, então imediatamente Deus vai te atender. Olha o que o texto vai dizer. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não onde me achar. Gente, isso aqui é apavorante. Não, eu quero, me socorre. Não, eu vou fugir de vocês agora. E o texto diz mais. Porquanto aborreceram o conhecimento
e não preferiram o temor do Senhor, e não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, agora que a calamidade chegou, a sabedoria diz: vocês comerão o fruto do vosso procedimento, e dos seus próprios conselhos vocês se fartarão. Os nécios são mortos por repreensão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos por sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas quem me der ouvidos habitará seguro e tranquilo, sem temor do mal. Estão entendendo isso aqui? A chance do arrependimento não está disponível a todo tempo. As pessoas vivem por aí dizendo: não, qualquer hora. Não, eu vou levando a vida. Se apertar, eu corro para Deus. Isso é uma mentira que o diabo conta. Fala: não se preocupa. Se você gritar, Deus te ama. Deus fez você. Quando você grita por socorro, Deus vai correr e pegar você no colo. Ele não pode resistir. Olha aí. Olha o que o texto está falando. Eu vou zombar de vocês. Eu vou rir da vossa desgraça. Mas Deus é cruel? Deus está dizendo assim: porque vocês zombaram da sabedoria. Porque vocês clamaram, porque vocês afrontaram, agora vocês vão comer todo o fruto da desgraça. É muito séria a palavra de Deus. Nem sempre a chance para o arrependimento vai se repetir. Aproveite quando a chance chega, abrace ela, fala: Deus, e se a chance ainda está disponível para você, agradeça a Deus, fala: Deus, por favor, não feche a porta, dá-me chance para que eu volte. Isaías 55:6 é um outro texto que deve ser levado a sério. Abra sua Bíblia em Isaías 55:6. Olha o que o profeta Isaías, um profeta que foi zombado, um profeta que as pessoas fizeram musiquinha para Isaías dizendo: você está bêbado, você fala como um bêbado, você fala, não entendo nada. E isso é a mesma coisa de desrespeitar a sabedoria. Isaías 55, verso 6 diz assim: buscai ao Senhor, quando? Qual é a primeira palavra que aparece depois de buscai ao Senhor? Enquanto. O que essa palavrinha significa? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Só lendo isso você sabe que não vai estar lá o tempo todo. Invocai-o enquanto ele está perto. Então, se você não invocar, há muitos textos na Bíblia que mostram isso. Eu gostaria de puxar os fios aqui e ligar as histórias bíblicas. Havia um homem chamado Bartimeu, cego. Ele está sentado no caminho. Lembra, ele é cego. E uma multidão vem andando. Ele está escutando passos e ele sabe: olha, algo está acontecendo. Eu estou escutando o ruído de uma multidão. Então ele pergunta para alguém: o que está acontecendo? E alguém diz: olha, é Jesus. Jesus está passando por aqui. Preste atenção, porque quando ele pergunta isso, Jesus já tinha passado por ele. Já passou, já foi embora, está indo embora. E ele pergunta: o que é? Não, é o mestre. Sabe o que Bartimeu faz? Ele se levanta e ele começa a berrar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ele sai gritando, ele não sabe para onde Jesus está olhando. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Os homens começaram a segurar ele, mas ele gritava mais alto, mais alto. Então Jesus para. Jesus volta e vai curar esse homem. Eu pergunto para você: e se esse homem não tivesse gritado? A oportunidade estava passando diante dele. Nem sempre aquilo vai se repetir. E meus irmãos, como as pessoas brincam com isso? Ah, não, pensar em Deus, eu penso no futuro, eu tenho muito tempo ainda. É? Quem falou que você acorda amanhã cedo? Não, eu briguei com aquela pessoa, quando der eu faço as pazes. Quem falou que vai dar tempo? Faça o que é certo, busque a restauração, tanto com pessoas como com Deus, enquanto você pode. Não há aviso. Há coisas que não tem nenhum aviso, são de repente.
As pessoas acostumam muitas vezes achando assim, não, o processo do término da vida é um processo natural, a vida vai sendo prolongada, a pessoa vai pegando mais idade, as doenças vêm e uma hora, como é o natural da vida, todos falecem. Mas isso daqui não é uma regra. Isso pode ser até um padrão, mas não é uma regra. Você conhece alguém que morreu jovem? Você conhece pessoas que morreram crianças? Todos nós sabemos que é por isso que chama acidente, tragédia, aquilo cai e não dá tempo mais. Sua família está reunida hoje, amanhã pode não estar mais. Hoje, não desperdice a oportunidade do arrependimento. Vou ler mais um último texto, Hebreus capítulo 12. Abra no livro de Hebreus 12, 16. Hebreus 12, 16. É um alerta de novo que nem sempre a oportunidade, o arrependimento não está lá sempre quando você quer. O autor de Hebreus diz o seguinte em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 16, diz assim: vigiem, é um alerta, é um texto de alerta. Vigiem para que ninguém entre vocês seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. A Bíblia alerta, olha, não sejam como Esaú, que ele era um homem imoral. Ele trocou uma coisa preciosa por um prato de lentilha, de sopa. Ele menosprezou o que era valioso para ficar com o que era banal. E isso aqui já tem ensinamento para os nossos dias. As pessoas querem ficar com o que é passageiro. Eu prefiro ter um carro zero do que ter salvação. Eu prefiro ser muito rico nessa vida do que ser alguém que tem a graça de Deus. Ok, é a mesma coisa, é um prato de lentilha que acabou, mas perdeu o direito de primogenitura que era perene. Continua a história repetindo, mas olha o que ele diz: não seja como Esaú que fez isso. Aí o texto diz assim: como vocês sabem, mais tarde, quando ele, Esaú, quis a bênção do seu pai, foi rejeitado. Na minha versão diz: era tarde para que houvesse o quê? Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Esaú se ajoelhou aos pés do seu pai e implorou: pai, por favor. E o texto fala que mesmo implorando com lágrimas, nenhuma bênção foi lhe ofertada. Dias vêm. A Bíblia diz que quando Jesus voltar nesse mundo, ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Mas a volta de Jesus não é como um relâmpago no sentido de que ele aparece no céu e rapidamente, como o relâmpago corta o céu, ele chega na terra. Veja que o texto fala, assim como o relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, ele está falando de algo que corta o céu. O retorno de Jesus a essa terra, não estou falando de arrebatamento, estou falando quando ele voltar para reinar essa terra, voltar acompanhado dos seus anjos e dos salvos, da igreja de Cristo. Quando ele voltar, haverá um cortejo. Por isso a Bíblia fala assim, e todo olho verá. Como é que todo olho verá? Se ele voltar aqui no Brasil, quem está no Japão, esse texto só pode se cumprir se a volta de Jesus for um cortejo, ele vai rodear a terra. E vai ser apavorante. Dá tempo das pessoas se arrependerem? O que vocês acham? Eles olham e verão o sinal do Filho do Homem, Mateus 24, 31. Verão o sinal do Filho do Homem e os anjos e Jesus rodeando a terra. E aquela miríades e miríades. Dá tempo de se arrepender? O que vocês acham? Dá bastante tempo. Talvez demore mais do que um dia. Não sei. Ou talvez um dia seja o suficiente para ele circular a terra e todo olho verá. Pessoas vão se ajoelhar: Senhor, perdoa-me. Não, agora não. Senhor, eu estou arrependido. Não, tarde demais. Você tinha que me buscar enquanto você podia me achar. Agora, você não pode me achar. Eu achei você. Agora, como você não quis o bebê salvador, agora você vai encontrar o juiz que condena. Não menospreze as oportunidades de Deus. Não seja como Esaú, não seja como os homens de Provérbios, não seja como as pessoas que desprezaram Isaías.
Que Deus tenha piedade dos seus familiares. Eu sei que cada um de nós aqui tem pessoas que a quem amamos, que desprezam, que zombam de você, que riem quando você fala. Que Deus tenha piedade deles, porque chegará o dia, se a graça de Deus não os alcançar, em que não haverá mais esperança. E essas pessoas vão se lamentar muito mais, porque vão falar assim: eu estava na minha casa. Quantas vezes a minha esposa me falou, quantas vezes o meu filho, quantas vezes o meu marido me falou a verdade, e eu não quis, eu zombei. Agora vai comer todo o fruto da destruição. Há uma segunda lição nesse texto. A primeira é que quando você vê Deus agir com rigor, aprenda que a chance do arrependimento pode não se repetir mais. Há uma segunda lição no texto, uma lição muito clara, que diz assim: os juízos de Deus também têm fins didáticos. Deus não derrama o seu juízo apenas para castigar. Quando o juízo vem, ele também ensina por meio do juízo. Olha o que é dito para Tiatira: matarei todos os seus filhos. De passagem, quem são os filhos aqui? Não são filhos, alguns teólogos falam que são filhos dessa mulher chamada Jezabel, que ela teve filhos de verdade e os filhos foram mortos. Por que eles fazem isso? Porque eles se lembram da história de Acabe e Jezabel no Antigo Testamento. Deus amaldiçoou a família de Acabe e falou: olha, os seus descendentes todos vão ser consumidos. Mas filhos aqui não parece ser a geração biológica dessa mulher que era chamada de Jezabel. Então você tem Jezabel, a líder, a profetisa, a que direcionava o povo. Você tem os que se adulteram com ela. Quem são? Os crentes da igreja. Alguns crentes que não tinham firmeza, acreditaram na mentira dela e tropeçaram, começaram a se prostituir. Esses são os que se adulteraram com o ensino dela. E você tem os filhos. Quem são os filhos dela? Os filhos dela já são a cria. São pessoas agora não só que se envolvem com ela, são aqueles que foram gerados por ela, são falsos mestres dentro da igreja, miniaturas que agora vão se espalhar. É mais ou menos assim: Jezabel é uma cobra, Deus fala: eu vou colocar essa cobra numa cama. Você tem as pessoas que estão brincando com a cobra, seres humanos, e aí o texto diz: vou trazer grande tribulação para esses que estão brincando com a cobra, que se adulteram com ela, que brincam no pecado. E os ovos da serpente, são outras serpentes que nasceram, matarei todos os seus filhos. E por que ele faz isso? Olha para o texto bíblico. Desculpa, por que Jesus quer matar os filhos? O que acontece quando Jesus mata os filhos de Jezabel? Matarei todos os seus filhos e aí aparece um E. Quando ele mata os filhos, o que acontece? Todas as igrejas saberão. Veja, tem um ensino aqui. Ele fala: eu vou colocar ela numa cama, vou matá-la devagar, para que todo mundo saiba o que eu estou fazendo. E os filhos? Vou matar todos eles. E quando eu fizer isso, as igrejas, Jesus tem um objetivo agora didático. As 7 igrejas saberão uma coisa. Mas será que elas não sabiam? O que é que elas vão saber? Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. Em grego não está escrito mente e coração. Em grego está escrito: eu vou matar os seus filhos e as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Nefro e cardia. Você fala: sou aquele que sonda o rim. Quando você tem pedra no rim, você vai no nefrologista. Quando você tem problema no coração, você vai no cardiologista. E o texto fala: quando eu matar, todos saberão que eu sou aquele que sonda os rins. E sondo também o coração. Por que isso? Porque na cultura do mundo antigo, hoje quando você tem um problema, vai fazer um exame, tem tomografia, ressonância, tem um monte de coisa de imagem, né? Naquela época não tinha, era um mistério. 2 coisas misteriosas para o mundo antigo era o fundo do mar era misterioso, eles não sabiam. Hoje você liga lá na televisão, vê o submarino, que bonito. Eles tinham medo. O homem antigo não nadava. Sabia disso? Eles tinham medo. Falou: não sei o que tem nem embaixo. O que tem embaixo da água? Não sei. Então eles tinham muito medo. Como era um lugar desconhecido, eles acreditavam que se alguma coisa fosse jogar-se no mar, desaparecia. Sumia. E aí Deus move o autor de Hebreus a falar o seguinte:
Olha, venham, eu vou perdoar os vossos pecados. Dos seus pecados nunca mais eu me lembrarei deles. Eu os lançarei no mar. Você fala, o que é isso? Quando Deus joga um pecado no mar, ele esquece. Deus sabe de todas as coisas. Mas ele fala isso para o judeu falar, nossa, Deus vai lançar no esquecimento. Nunca mais vai ser achado. Fundo do mar, desconhecido. E outro lugar desconhecido eram as entranhas, as vísceras humanas. Era um mistério para ele o funcionamento de tudo isso. A ponto de Davi escrever o Salmo 119, 139 e falar assim, olha, o Senhor me teceu de modo assombroso no ventre da minha mãe. O Senhor fez os meus ossos, eu nem sei como. Ele usa a palavra de modo assombroso. Ele sabia que Deus estava fazendo uma coisa, mas ele olhava a barriga da mulher crescer e falava, não sei como o Senhor faz isso, não sei. Imperadores romanos, para descobrir como funcionava, alguns deles tiveram a curiosidade de cortar a barriga da mãe para ver de onde ele veio, como é que funcionava. Gente boa, os imperadores, na maioria dos casos. Você lê a história de Calígula, é brutal o que esses homens fizeram. Mas então, eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Em outras palavras, eu sou aquele que sonda as motivações e as emoções de cada pessoa. Quando você chegou aqui nesse culto, sentou e disse, Senhor, eu te amo, Deus não está ouvindo a sua boca. Deus sondou o seu rim. Se é que você entende. As suas emoções, as suas intenções. Quando você diz, eu te amo, Deus sabe se é verdade ou não. E as igrejas, as 7 igrejas do livro de Apocalipse, estavam esquecendo que Deus era capaz de sondar corações. Eles pensavam o seguinte, olha, Deus é Deus, mas ele também enxerga só aquilo que eu mostro. Mas nesse capítulo específico, Jesus falou assim, diga para a igreja de Tiatira que quem está escrevendo é aquele que tem olhos como de fogo. Os meus olhos penetram, consomem, enxergam. Então, eu vou matar essas crianças, os seguidores dessa mulher, né, os mestres que vão surgir, e toda a igreja vai aprender que eu sou aquele que posso sondar corações. Sabe por quê? Tinha gente na igreja que era cria de Jezabel, mas ficava escondida. Uma cobra, quando ela cresce, ela não tem muito medo de se aventurar, a serpente. Mas os filhotes de uma serpente, eles têm a tendência a se esconder. E Jesus fala assim, não, ninguém pode escapar ao meu olhar. Eu sei quem dentro da igreja é uma serpente e quem é ovelha. Não é triste pensar isso? É possível você estar com o povo de Deus e sentado ao seu lado, à sua frente, participando com você das coisas mais lindas que Deus oferece. Lobos vorazes, serpentes perigosas estão ali sentadas. Quando Jesus participa da última ceia, Judas estava lá. E Jesus falou, um de vocês vai me trair. Judas perguntou, sou eu? O traidor sentado à mesa, perigoso. Por que você acha que com Jesus aconteceu e com os demais não? Então Jesus alerta a igreja, eu estou vendo e vou matar. E quando eu começar a matar, as igrejas saberão que eu sou capaz de sondar motivações e intenções. Por que isso é importante para nós? Porque Deus sabe quais são as motivações pelas quais você vem à igreja. Está vindo aqui para receber uma bênção? Está vindo aqui para receber... Claro que nós somos abençoados, mas é barganha? Você vem à igreja porque Deus está te dando algo? Porque Deus tem que te dar algo? Você vem à igreja por quê, afinal de contas? Qual é a razão? Se a saúde terminar, você vai continuar servindo a Deus? Ou você só serve porque tem saúde? Como Satanás acusou o próprio Jó. Você só serve a Deus porque você tem emprego, saúde? É assim que funciona? Ou quando a calamidade chegar, você continua. E o texto fala, eu sondo as mentes e os corações. Então ele é muito didático quando ele disciplina. Olha só como na igreja ele fez isso. Alguns exemplos. Em Atos capítulo 5, versículo 11, conta a história, eu vou resumir aqui para vocês a história de Ananias e Safira. Um homem e uma mulher que chegaram na igreja, eram crentes de verdade, e eles então simularam uma situação para ganhar destaque na igreja. Resumindo a história, eles vendem um terreno e pegam o valor do terreno, todo o valor do terreno, eles guardam uma parte. Vamos supor que eles venderam um terreno por R$1 milhão, eles pegam 500 mil e guardam. Os outros 500, eles dividem 250 para Ananias,
250 para Safira. Ananias vai para a igreja com 250 mil, mas eles venderam por 1 milhão. Não tem problema nenhum, eles podiam chegar para Pedro e falar: Pedro, está aqui 25% do que eu vendi, eu quero ofertar. Ok, mas Ananias não. O diabo disse assim: olha, vai parecer mais bonito se você falar que você vendeu um terreno e pegou todo o recurso e deu. A Bíblia não, Pedro não pediu, Deus não mandou ele fazer isso, mas o homem queria aparecer, ele queria o aplauso. E quando ele vai fazer isso, o Espírito Santo fala para Pedro: Pedro, ele está mentindo. E aí Pedro pergunta: Ananias, esse valor que você está ofertando aqui para a igreja, é todo o valor do terreno? Ananias, era a hora. Era a hora. Quem consegue fazer uma correlação com isso, com aquela ali, ó? Ananias, é todo o valor do terreno? Era a chance de se arrepender ou não? Só tinha quantas chances? Uma só. Ele não sabia, não contaram para ele. Ananias, é todo o valor? Sim. Condenou. Não teve escape. Por que você deixou o Satanás encher seu coração? Você vai cair morto. Ele, ó, pum, cai na frente da igreja. Cai morto. A Bíblia fala que a primeira reunião de jovens da história foi um sepultamento. Os jovens entraram, pegaram o cadáver, levaram e enterraram. Passaram umas 2 horas, quem chega? Safira. Por que ela vem depois? O pessoal fala que mulher demora, faz chapinha. Ela queria toda a produção para ela chegar no glamour. Quando ela chegou com mais 250 mil, Pedro dá para ela também uma chance. Esse é todo o valor? Sim. Feriu a primeira. Ah, ok. Então, estão aí, tá vendo aqueles jovens ali? Esses são os pés dos que acabaram de sepultar o seu marido. Ela nem sabia que tinha sepultado, falou: seu marido acabou de morrer, foi sepultado, e eles vão te levar também. E ela, pum, cai no chão, na frente de todo mundo, da igreja. Nossa, Deus é muito rigoroso. Muito rigoroso. Uma mentirinha de nada ele fez isso? É, isso mesmo. Tenha bastante medo de brincar com Deus. E olha o que acontece então no texto. No mesmo instante ela caiu aos pés e expirou. Entrando os moços, eu estou lendo Atos 5:11, achando-a morta, sepultaram junto a seu marido. Agora vem a parte interessante que mostra o ponto 2 ali. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. O que aconteceu quando Deus matou Ananias e Safira? A notícia se espalhou e as pessoas começaram a ficar com medo de vir na igreja. Mas isso é bom, ficar com medo de vir na igreja? Sabe o que está acontecendo na igreja? As pessoas, Barnabé vendeu um terreno e deu para a igreja. Ananias vendeu um terreno e deu para a igreja. Aí os aproveitadores vinham para a igreja porque sabiam que na igreja era tudo dividido. Ô irmão, eu tenho uma necessidade. E aí o dinheiro era distribuído na igreja, não tinha como sondar os corações. Aí o que Deus faz? Deus começa a matar dentro da igreja. Aí a pessoa que estava indo para pegar dinheiro, para contar mentiras, falou: opa, não é legal estar aí nessa igreja. E olha, seria a mesma coisa aqui. Já pensou no momento do ofertório? Eu falo: vem à frente fazer sua oferta. Você põe a oferta e cai no chão. Pum. Quem está atrás de você já senta e fala: vou fazer outro domingo. Esse domingo, acho que eu não vou ofertar esse domingo não. Ou ia chamar alguém e falar: irmão, entrega para mim. Você pode ofertar lá para mim? Eu não vou. Aí vem o segundo, cai aqui. Isso ia produzir o que no coração das pessoas? Temor. Deus não quer saber o que você dá, o quanto você dá. Não é isso. Ele está falando de pessoas que querem enganar, manipular, querem aparecer, querem zombar dele. Então ele matou. Mas olha como o texto termina. Sobreveio grande temor a todos que ouviram aquela notícia. Muitos sinais e prodígios eram feitos por mão dos apóstolos. E o texto fala: e todos costumavam se reunir. Mas do restante, ou seja, os que não eram da igreja, ninguém ousava se juntar a eles. Porém o povo tinha grande admiração. Os maus não vinham mais à igreja, porque eles sabiam: aqui o Deus vivo está. Então quando Deus disciplina, quando o juízo de Deus cai, tem fins didáticos. Ele faz algo e o pessoal fala: olha, vamos parar, não vamos brincar. Nosso Deus é um Deus sério. Abra no meio da Bíblia, Salmo 119, olha como Deus faz também. Estou passando por textos para que os irmãos aprendam a consolidar as verdades bíblicas. Salmo 119, versículo 67, diz assim: agora é Davi, o rei Davi,
tinha sido um adúltero e tinha mandado matar Urias. E Deus disciplinou ele. Olha o que acontece, o que ele diz. Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, eu andava como? Como é que está a nossa versão? Antes de eu ser afligido, antes de você me corrigir, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Quando o juízo caiu, eu estava andando muito errado, mas o seu juízo caiu. Então, eu guardei a tua palavra. E olha o que ele diz no 71. Pula alguns versículos. Isso aqui é difícil o crente falar para Deus. Foi bom eu ter passado pela aflição. É isso mesmo? Eu falo, ó Deus, foi muito bom eu ter passado pelo teu castigo. Para quê? Para que eu aprendesse os seus decretos. Eu não estava ouvindo a sua palavra, mas quando o castigo veio, eu aprendi. E os crentes não são assim? Fazem um monte de coisa errada, começam a desobedecer, aí Deus vai lá e pune. Aí a pessoa vem para a igreja, traz Bíblia. Não trazia, agora traz. Não vinha aos cultos, agora vem orar. Quando canta, a pessoa canta. O que aconteceu? A pessoa sente a dor, fala, nossa, está doendo. A pancada que Deus deu, doeu. Aí a pessoa anda na linha um bom tempo. A dor nos ensina? Ensina. E Davi falou, foi bom eu ter passado pela dor. Por quê? Porque Deus tem fins didáticos quando Ele impõe o seu juízo. Isso funciona na sua casa também. O mundo diz que não pode, mas quando papai e mamãe, com amor e sabedoria, fazendo como Deus ensina, sem excessos, sem violência, sem brutalidade, mas quando papai e mamãe corrigem o filho e a filha, o filho depois cresce e fala, papai, foi muito bom ter passado pela correção, porque hoje eu guardo o seu caminho. Olha, eu e meus irmãos, nós aprontávamos. Eu não muito, mas eles aprontavam demais em casa. Minha mãe deve ser a inventora do drone. Ela tinha chinelo. Você tinha que aprender. Ok, nós aprontávamos bastante. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Eu não cresci desajustado. Eu espero que os irmãos concordem, né? Senão a pessoa fala, pastor, não, eu não me acho desajustado. Quando você conversa com o Maurício, você fala, nossa, que pessoa louca, maluca, é assim? Alguns estão rindo, gente. Não é. Qual é o problema? Alguns estão sentados aqui e também foram corrigidos pelos pais. E o autor de Hebreus fala assim, os nossos pais nos corrigiram como bem lhes pareceu. Ou seja, implícito está ali que os papai e mamãe, eu também como pai e mãe, nós erramos na correção. Mas Deus não. Deus nos corrige com um propósito bom. E quem passou por correção física aqui, não morreu não. Não morreu. Pode ter certeza. Muitas das coisas das quais você foi livre, escapou, foi porque alguém te disciplinou. Porque a dor nos ensina. As mulheres que estão aqui que cozinham, você encosta na panela uma vez só, dói. Você não precisa falar de novo para encostar. Esquentou um pouquinho, você já sai. A dor ensina. Deus tem fins didáticos. E é assim que funciona. Deixa eu mostrar mais um texto. Eu vou ler, não precisa abrir não por causa do nosso tempo. 1 Timóteo 1, 19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim. Timóteo, mantenha a fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E aí Paulo vai citar para Timóteo 2 líderes da igreja. Ele diz o seguinte, Timóteo, escute bem, entre esses que naufragaram na fé, estão 2 homens, Himeneu e Alexandre. O que Paulo fez? Ele fala, os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de, com o propósito de não blasfemarem mais. Paulo falou, eu peguei 2 líderes da igreja que começaram a fazer blasfêmia, falar contra Deus, falar coisas erradas, eu entreguei para Satanás para que eles fossem corrigidos com um fim didático de que eles parassem de blasfemar. Então Deus corrige para que as pessoas mudem. Nem sempre dá certo. Sabia? Embora Deus tenha fins didáticos, nem sempre o alvo é atingido. No livro de Apocalipse, aí sim, agora eu peço para você abrir 2, rapidinho, Apocalipse 9. Veja como Deus corrige pessoas. E ele espera uma resposta. Quando a correção vem, o coração sábio se abre e fala, Deus me perdoa. Por favor, eu estava errante, mas agora eu quero fazer o que é certo. Mas olha em Apocalipse 9, vamos passar por esse texto mais à frente, depois de um bom tempo a gente chega lá. Apocalipse 9, 20 diz assim, os outros homens, aqueles que não foram mortos por flagelos, ou seja, Deus derramou um monte de flagelo, de problema sobre as pessoas.
Aqueles que não foram mortos pelos flagelos, na minha versão diz, não se arrependeram das suas obras, deixando de adorar ídolos ou demônios, ídolos de ouro e prata, cobre, pedra, pau, nem que não podem ouvir, nem ver, nem andar, e ainda não se arrependeram dos seus assassínios, nem das feitiçarias, nem da prostituição, nem dos seus furtos. Deus derramou flagelos para as pessoas, no livro de Apocalipse, e o texto fala que os homens não se arrependeram. Eles continuaram a adorar demônios, praticar feitiçaria, eles continuaram. É possível que uma correção chegue e Deus aplica a prova e espera que a pessoa se arrependa e a pessoa se endurece mais. Foi assim com o faraó. Mandou um, endureceu, mandou dois, ele vai fazendo. Ele vai repetindo. Você está em Apocalipse 9, 20, vai para Apocalipse 16, 8 a 11. Apocalipse 16, 8 a 11, já estamos quase no final do livro. O texto diz assim, o quarto anjo derramou a sua taça. De passagem, o livro de Apocalipse é dividido em 3 blocos. 7 selos, 7 trombetas e no final 7 taças da ira. O pior juízo de Deus vem lá no final. E aí ele diz assim, quando o anjo derramou a 4ª taça da sua ira sobre o sol, foi dado ao sol o poder de queimar os homens com fogo. Ele está falando de um aquecimento tal em que o sol matava as pessoas pelo calor. Eu não tenho tempo de abrir agora, mas em Isaías, há um texto que diz que num breve momento o sol aquece 7 vezes mais. E eu não sei como você entende o que é 7 vezes mais, mas quando chegar no texto eu explico aí. Onde estamos? Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e pediram a Deus que parasse. É assim que está na sua versão? Quando o sol queimou, o que os homens fizeram? Xingaram mais ainda a Deus. Estavam queimados pelo sol e dizendo, você é maldito, e estão blasfemando contra Deus. Deus está buscando didático, corrigir, eles não querem. O texto diz assim, blasfemaram do nome de Deus que tem autoridade sobre os flagelos. E depois, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Não se arrependem. A maldade é muito grande. Muito bem. Derramou o 5º anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo trono se tornou em trevas, e os homens remordiam a sua língua por causa da dor. Gente, isso daqui você já mordeu a língua? Quantas vezes você morde a língua? Você está comendo lá, quantas vezes eu sei que nós já mordemos a língua, não é? Mas se você está comendo e você dá aquela mordida na língua, o que acontece com você? Imediatamente, quando você dá a primeira mordida, perde até o apetite, né? Nossa. A língua começa a latejar. Você fala, ô língua, fica no lugar, está desalinhado, você está bravo, e ali. Mas o texto aqui não fala de morder a língua. O texto fala do quê? O que é remorder? Sabe o que é remorder? Eles estão mastigando a sua língua para produzir dor, para escapar da outra dor que eles estão sentindo. É alguém que está com muita dor e se espeta para que o cérebro pare de sentir aquela dor e venha para essa. O texto fala que Deus derramou algo e os homens começaram a morder as suas próprias línguas. Gente, é muita dor aqui. Uma dor absurda. Ah, claro, se agora que isso aconteceu, eles pediram a Deus, tem misericórdia de mim. E o texto diz assim, remordiam as suas línguas por causa da dor que sentiam. E fizeram o quê? E blasfemaram. A língua está doendo, mas eles estão blasfemando contra Deus. Por causa das angústias, das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Então você tem que saber que a chance de arrependimento pode ser uma só, você nunca sabe. 2, quando Deus disciplina, tem efeito didático, mas nem sempre o efeito é gerado. Às vezes Deus disciplina e o coração se torna mais duro. Quem é você quando a disciplina chega? Quem é você, jovem, adolescente, que está aqui quando seus pais corrigem você? A rebeldia quebranta ou se assevera? Quando um pai disciplina o filho vira e começa a amaldiçoar o pai e a mãe. O que é isso? É um coração pior, se tornando pior. E Deus não alivia, Ele agrava. Quando você se rebela, Ele aperta mais ainda. E Ele fala, eu vou fazer com vocês, até que vocês se dobrem. Último aspecto aqui desse texto. Ao vermos o agir de Deus, lembre-se da chance de arrependimento é uma só, pode ser uma, né? O juízo de Deus tem o objetivo de ensinar, alertar. Às vezes não atinge o objetivo, mas Ele fez, Ele ensinou. E o último, os juízos de Deus são sempre justos. Quando Deus derrama o seu juízo, o que Ele fez é justo. Se você concorda ou não concorda, é irrelevante. A Bíblia fala várias vezes,
justos e verdadeiros são os seus caminhos. Depois da mensagem aqui, nós vamos cantar uma música que diz: grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. E aí o texto diz assim: ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Sabe quem escreveu essa música que nós vamos cantar? O apóstolo João. E sabe quando ele escreveu isso? Quando ele viu o juízo de Deus sendo derramado sobre o mundo, no livro de Apocalipse. E quando ele viu aquela calamidade, gente morrendo, ele falou: ó Deus de todas as nações, quem não temerá o teu nome? Pois justos e verdadeiros são os seus caminhos. O que o Senhor está fazendo é justo, é verdadeiro. A gente tem um senso de justiça quando vê Deus fazendo uma coisa, fala: isso é injusto. Deus não está no banco do réu. Não está no banco de réus em que você é o juiz dele, não. O que ele faz, se você entende ou não, hoje pela manhã na classe de novos membros, eu citei a história de Moisés, e Moisés falou: Deus, eu não vou falar com o faraó porque eu sou gago. E Deus dá uma dura nele, e diz assim: Moisés, quem fez a boca do gago? Fui eu. Moisés, quem faz a criança nascer cega? Eu. Quem fez aquela criança nascer aleijado? Eu sou o Senhor, faço todas as coisas. E talvez isso te assuste, mas esse é o Deus da Bíblia. Ele fala: se eu quiser fazer alguém cego, eu farei. Se eu quiser fazer aquela criança ser surda, eu farei. E não serei injusto, nem serei mau. É meu. Eu faço o que eu quero, é meu. Fui eu que criei. Nós não entendemos, eu sei disso. Os discípulos viram um homem paralítico de nascença e falou: Senhor, quem que pecou? Foi ele? Ou foram os pais dele? Porque o judeu entendia isso. Doença é culpa da pessoa ou dos pais. E Jesus falou: não foi ele e nem os seus pais. Ele nasceu assim, paralítico, para que a glória de Deus fosse vista na vista dele. Ele nasceu para esse dia e hora. Ele nasceu para esse momento, porque agora eu vou curar ele, e por todo mundo essa história vai ser registrada na Bíblia. A glória do meu Pai será vista porque ele nasceu desse jeito. E a Bíblia diversas vezes fala: quem és tu, ó barro, para discutires com o teu Criador? Por que me fez desse jeito ou daquele? Curve-se diante dele e fala: Senhor, eu não sei, eu não entendo os seus caminhos, eu não sei explicar como os fios de cabelo, quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça, eu não sei o que tem fora da minha cabeça, eu quero explicar o que tem dentro da cabeça de Deus, eu não sei nem o que tem fora da minha. Nós vamos ser mais humildes, os juízos de Deus são sempre verdadeiros. Eu vou ler o texto só. Vocês estão em Apocalipse, que capítulo aí? 16, então vamos ler o 16 mesmo, 16, 6 e 7. Olha o que Deus fala: porque o mundo derramou o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber. Deus falou: porque o mundo matou o meu povo, eu também, o mundo tinha muito sede de sangue, e foi uma carnificina a história da igreja, mataram muitos. Então Deus falou: já que eles querem tanto sangue, eu lhes darei sangue a beber. E neste contexto aqui, é figurado, não é figurado, é literal. Ele está falando de pessoas bebendo sangue, porque o texto fala: e Deus tocou as águas viraram sangue. Não tem água para beber. E no desespero de ter que beber alguma coisa, as pessoas beberão sangue. Então ele fala: vocês têm tanta sede de sangue? Então sangue lhes darei de beber. Foi o que aconteceu no Egito, quando Deus tocou o Nilo e as águas viraram sangue. As pessoas ficaram desesperadas. Tinha água para os hebreus, mas não tinha para os egípcios. Quem tem sangue, sangue também tem líquido. As pessoas beberam sangue. E antes você falar: eu não beberia, você beberia também. Se a sede for extrema, você bebe. As pessoas beberiam água até da sarjeta. Beberiam sim. E Deus está fazendo isso. Olha o que ele diz: ouvi então o altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O Senhor está dando sangue, o Senhor está condenando pessoas, e o Senhor é verdadeiro e justo. O seu juízo é certinho. Apocalipse 19, olha aí, Apocalipse, vira as páginas. Apocalipse 19, 1 e 2 diz: depois dessas coisas, lá no finalzinho do livro, ouvi do céu como grande voz de uma numerosa multidão dizendo: aleluia, salvação e glória e poder são do nosso Deus. De passagem, sabe quem está dizendo isso? A igreja de Cristo, os salvos. Se você é um salvo, você vai estar aqui, falando isso aqui. E o texto diz:
Poder e glória são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. O livro de Apocalipse está terminando, foi uma carnificina. E o texto serve: o Senhor é justo, os seus juízos são verdadeiros. Pois julgou a grande meretriz que corrompia toda a terra com a sua prostituição, e da mão dela vingou o sangue dos seus santos justos. E eu poderia ficar passando por muitos textos, a Bíblia tem diversos textos que falam sobre isso. Irmãos, não leiam a Bíblia sem aprender. Arrependimento pode ser uma vez só. Quando Deus disciplina, tem uma lição a ser tirada. Quando você vê alguém passando por uma tragédia, aprenda. E quando você ver a mão de Deus punindo alguém, saiba que, mesmo que você não entenda, aquilo é santo e justo. Ele tem razões que excedem a nossa compreensão. Nós não estamos aqui para julgá-lo. As aplicações do texto: a primeira ela é: não seja tolo de desprezar a oportunidade para se arrepender. Pode não haver outra. Não brinca, não despreze. Hoje, por isso o autor de Hebreus fala: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Arrependam-se. 2. Quando vir Deus disciplinar alguém ou a você mesmo, procure aprender a lição da correção. Não adianta chorar se você não aprendeu a lição. Fala: Deus, me ajuda a aprender. Por isso que eu estou passando, me dá as lições. Quando você vê alguém da sua família sofrer, pergunte a Deus: Deus, que lição eu posso tirar daqui? Tem piedade de mim para que o sofrimento não passe sem que ninguém aprenda nada. E por último, mesmo que você não entenda a disciplina de Deus, saiba que ela é sempre justa. Sempre. Vamos orar. Vou dar para você alguns instantes, fale com Deus, converse com Ele. Porventura estaria você fazendo algo que Deus já disse para parar? Estaria nessa noite o Espírito Santo dizendo para você: abandona esse erro, abandona esse pecado, pare. E você insiste em tapar os ouvidos, você insiste em achar que você vai ter outra oportunidade, pois pode ser a última hoje. Pode ser a última chance que Ele está dando para arrependimento antes que o juízo, antes que o castigo chegue. Se você está passando pelo sofrimento por causa de uma disciplina de Deus, ou se alguém à sua volta está sendo disciplinado por causa de coisas erradas, peça a Deus. Ore pelo livramento da pessoa, mas também peça a Deus sabedoria para aprender, para que você não precise passar por aquilo. Você pode sim, o sábio aprende com os erros dos outros. E por fim, quando você observar Deus agir com rigor, não ouse blasfemar do Senhor. Não diga que Ele está errado, não diga que Ele é injusto. Não diga que Ele tem que mudar. Coloque-se no seu lugar e saiba que Deus é santo, justo, verdadeiro, bom em todas as coisas que faz. Quando eu não entendo, eu me silencio, eu me curvo diante dele e falo: Senhor, não sei o que fazes. Não sei porque o Senhor permitiu tanto sofrimento a Jesus, mas eu sei que o Senhor tem um plano. Não sei porque a tragédia chegou a essa ou aquela pessoa, a minha própria vida, mas o Senhor tem um plano. As tuas obras são sempre grandes e o teu amor nunca falha. Perdoa os nossos pecados e nos conduz ao arrependimento verdadeiro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar